Quinto Elemento, um podcast MSD. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Elemento. Apesar da excelência do Serviço Nacional de Saúde, são raros os dias em que o SNS fica de fora de jornais ou noticiários e nem sempre pelas melhores razões. Falamos muitas vezes de sintomas que escondem problemas estruturais mais graves e que, no fundo, estão relacionados com as condições de trabalho dos profissionais de saúde, a falta de médicos e a necessidade de investimento para reter e atrair profissionais. De uma forma holística e integrada, é urgente falar de recursos, de saúde mental, satisfação e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque a satisfação vai muito para lá do salário auferido. O objetivo deste episódio passa também por identificar as áreas em que as políticas públicas e as práticas administrativas precisam de ser ajustadas para atender melhor aos médicos, porque, em última instância, como consequência, terá sempre um aumento de qualidade ao atendimento dos pacientes. Está lançado o monte para mais um debate com o nosso painel de especialistas, a Cristina Gavina, cardiologista, o Filipe Feroz, intensivista e pneumologista, o Hugo Rodrigues, pediatra, e a nossa Mónica Nave, oncologista médica, que hoje não pôde estar presente, está neste momento a tratar de uma urgência médica, mas está também aqui connosco, porque faz parte deste painel de especialistas e, portanto, só tenho a agradecer. Está também connosco o nosso estimado Quinto Elemento. No último episódio comecei pelo Quinto Elemento, agora começo por vocês. Está a fasquia deste episódio alta ou não está? E gostava de começar, talvez pelo Filipe, desta vez. Queria que o Filipe me fizesse um raio-x. Um raio-x? Um raio-x ao tema. Bom, primeiro, cada vez mais a gente na prática clínica utiliza menos o raio-x, utiliza ATAC, não é? Portanto, uma TAC Ou ecografia que não tem radiação. ou a ecografia, por coisas que têm vindo a crescer imensa a sua importância, de tal maneira que, na minha perspectiva, irá substituir o estetoscópio em breve. Daqui a um bocadinho chamamos a Agência Portuguesa do Ambiente para falar. Eu começaria por dizer que, lamentavelmente, a Mónica Nave não está cá connosco, que eu espero que ela tenha as condições que precisa para desempenhar com os melhores resultados aquilo que motivou ela não estar cá. E o que é que isto significa? Significa que, a meu ver, o Serviço Nacional de Saúde não se soube preparar para as mudanças demográficas e organizacionais que ocorreram depois da sua origem, salvo erro, em 1979. Nós que estamos aqui acompanhamos a evolução do Serviço Nacional de Saúde, eu acompanhei o nascimento, o apogeu, e agora vi que o Serviço Nacional de Saúde, a meu ver, está cristalizado numa estrutura que não acompanhou toda a evolução que nós temos em termos de população, de demografia, de maior necessidade, de maior idade, nem as novas necessidades das gerações mais novas em termos de reconhecimento, valorização profissional e condições de trabalho. Um exemplo flagrante que nós estamos agora a viver é a introdução de novas tecnologias no âmbito da saúde, como é, por exemplo, o caso da inteligência artificial. Porque, tanto quanto eu sei, a inteligência artificial no Serviço Nacional de Saúde não passa de um conjunto de palavras bonitas que se dizem em reuniões, que não existe nada de concreto. O que é que isto significa? Significa que a inteligência artificial será mais um fator de distinção entre o setor privado, o setor social e o setor do Serviço Nacional de Saúde, e ainda mais nos separará em termos de diferença do que se faz lá fora. E, portanto, nós, quando não acompanhamos toda esta diferenciação, significa que vamos ficar cada vez mais a fazer o mesmo, com os mesmos recursos e aos mesmos doentes que, entretanto, mudaram. E isso significa que nós não estamos a fazer o nosso melhor trabalho. E não conseguimos estar sempre a pedir aos médicos que arranjem aqui soluções milagrosas sem as melhores condições, não é, Cristina? Eu acho que aqui há um problema, completando aquilo que estava a dizer o Filipe, que tem que ver com a forma como foi estruturado o Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde foi para tratar doença, ou seja, para ser reativo. Não foi feito para aquilo que agora nós temos, que são não situações agudas, mas situações crónicas, onde na realidade nós temos duas demandas simultâneas. Uma de prevenção, para evitar que as pessoas que hoje ainda estão a tempo de prevenir venham a ser adultos e idosos mais saudáveis, que é o que não acontece neste momento, ou seja, nós temos uma expectativa de vida ao nascer que vai à volta dos 83 anos, mas na realidade os últimos anos de vida são vividos com muito pouca qualidade de vida, porque o peso das doenças crónicas realmente retira essa qualidade de vida, e
o facto de nós não estarmos preparados para lidar com esta prevenção e, ao mesmo tempo, tratar os que agora têm doenças crónicas e precisam de um investimento completamente diferente, porque vão viver muitos anos com essas doenças crónicas, faz com que haja aqui um conflito óbvio para o qual nós não estávamos preparados. Só relembrar que, há poucos anos atrás, o que se estava a fazer, inclusivamente a nível hospitalar, era diminuir o número de camas. Ora, diminuir o número de camas para a doença aguda, quando nós sabemos que temos uma população com muita doença crónica, que em cada episódio de agudização, a probabilidade, até pela fragilidade, de vir a ter que ser internada é maior, é um nonsense total, não é? Portanto, nós não nos preparamos para o momento atual que vivemos. E vamos precisar necessariamente de respostas diferentes, nomeadamente estas que estávamos a falar, de inteligência artificial, ou seja, usar as novas tecnologias para melhorar o tratamento da doença crónica sem precisar de tantos recursos, porque estas tecnologias podem efetivamente, em grande medida, ajudar-nos na monitorização das doenças crónicas sem tanta presença física dos profissionais de saúde, otimizando o tempo que temos, que na realidade não é muito, para podermos melhorar o resto da prestação de cuidados. E, portanto, há aqui uma necessidade para a qual o Serviço Nacional de Saúde não se preparou e que, com toda a evolução tecnológica, mas ao mesmo tempo a evolução em relação às ofertas de tratamento, que são cada vez mais dispendiosas, nós temos que fazer agora escolhas. E ninguém está disponível para assumir que nós vamos ter que fazer essas escolhas. E este é um problema que eu acho com o qual nós vamos confrontar nos próximos anos, porque cria uma tensão enorme nas equipas, nomeadamente entre as equipas de gestão e os profissionais que estão diretamente relacionados com a prestação de cuidados, e aquilo que também são as próprias expectativas dos utentes, ou seja, as pessoas têm expectativas em relação à resposta médica que provavelmente não vai ser possível oferecer nos próximos anos, e na realidade a própria parte de apoio social, isto é, a rede de apoio que devia garantir que estes idosos com muitas comorbilidades, com muitas doenças que precisam de apoio, pudessem estar confortáveis nas suas casas ou eventualmente em residências onde tivessem esse tipo de apoio, aquilo que existe neste momento não é suficiente e leva uma sobrecarga, mais uma vez, dos hospitais, porque nós temos muitas pessoas que estão admitidas por uma doença aguda e depois ficam meses à espera de uma resposta no serviço social. Porque as famílias não os podem levar para casa, porque eles perderam a autonomia no entretanto e na realidade depois também não temos onde os pôr. Ou seja, neste momento os próprios hospitais são depósitos de pessoas com doenças crónicas, idosas, dependentes e que não têm outra saída. Daqui a instantes gostava de falar sobre expectativas, as expectativas dos médicos, que também é um ponto muito importante neste tema, mas para já gostava de ouvir também o Hugo, tendo em conta que falamos de um Serviço Nacional de Saúde, num país que geograficamente é muito pequeno, tem uma pequena dimensão, mas tem uma realidade super heterogénea, porque se passarmos do eixo litoral para o interior do país, o SNS continua a ser o garante de milhares de pessoas que não têm a resposta alternativa. Claro que sim. E eu aqui tenho uma perspectiva um bocadinho diferente da que a Cristina estava a dizer, porque nós na pediatria, felizmente, não temos assim tantas doenças crónicas. Claro que vamos tendo, mas não temos assim tantas. Mas temos urgências de obstetrícia a fechar, porque não há médicos pediatras nas equipas e, portanto, há muitas vezes, Eu vou fala-se falar nas da questão, notícias sim. de obstetrícia e, na verdade, falta na escala o pediatra. Neonatologia. E neonatologia. Foi pediatra, neonatologia. Mas a nossa prática profissional a nível hospitalar ainda assenta muito nas urgências. Eu ia bater um bocadinho aí. Nós precisávamos de ter uma visão, provavelmente, e na pediatria, que nós somos cada vez mais uma especialidade comportamental e preventiva, não tenho dúvida nenhuma disso, nós precisávamos de ter um investimento provavelmente maior na descentralização, ou seja, uma participação mais ativa nos centros de saúde, uma participação mais ativa junto da comunidade, de forma a evitar a necessidade dos internamentos e portanto, eventualmente, nós conseguimos ter essa perspectiva. Era preciso descentralizar um pouco e já agora também perceber que muitas vezes se criam modelos utópicos para os serviços de urgência e que não tem nada, apesar de sermos um país pequeno, as realidades dos diferentes distritos são completamente dispares e quando temos distritos que têm
populações afastadas dos hospitais 100 quilómetros, nós não podemos querer que haja, por exemplo, um telefonema para o SNS 24, comando para a urgência, e depois da urgência dizer, não, afinal não é para aqui, volte 100 quilómetros para trás, que é no centro de saúde. Às vezes os decisores políticos estão demasiado longe dessas realidades para perceber como é que afeta o tratamento do doente. Claro, e, portanto, e o que se faz, à boa maneira portuguesa, é que vamos localmente encontrando algumas regras de funcionamento próprias e vamos gerindo isto com alguma flexibilidade, alguma plasticidade que efetivamente a curto prazo resolve o problema dos utentes, mas do ponto de vista organizacional vai só agigantar a bola de neve porque criamos mais problemas e não podemos monitorizar depois os sistemas que são implementados. Sim, para mim há uma coisa que eu acho que é importante também nós termos a noção, que é estas assimetrias que estamos a falar, nomeadamente entre litoral e interior, não prejudicam só as populações diretamente, por causa da questão do acesso, obviamente, mas também as prejudicam por causa da incapacidade de reter profissionais. Porque estas questões também fazem com que as oportunidades de crescimento, a capacidade de ter condições para trabalhar, nomeadamente em equipas multidisciplinares, que são hoje em dia cada vez mais importantes. Ou seja, uma pessoa sozinha de uma especialidade não vai fazer a diferença se não tiver outros profissionais à sua volta que possam complementar aquilo que pode vir a trazer naquela área. Quase como centros de pensamento, não é? E de Exatamente. investigação. É exatamente isso que estamos a falar, é massa crítica. Em cada sítio tem que haver massa crítica e isso não pode ser feito por um único indivíduo que cristaliza, como já falamos aqui, a cristalização do nosso Ainda Serviço tenho Nacional de conceito Salvação disso. para acrescentar à cristalização, por acaso. Mas eu acho que isto é muito importante, porque a nossa incapacidade de, neste momento, fixar recursos, nomeadamente no interior, vai alimentar a desertificação do interior. Porque quem é que um casal jovem com um filho quer ir para o interior se depois acha que não vai encontrar os recursos necessários para, por exemplo, ter Infantário, escola, infantários, Escola. escolas, hospitais. hospitais e etc. Ou seja, todas estas coisas, na realidade, acabam por se retroalimentar e nós estamos numa situação extremamente complexa em que acho que o raio-x está feito. Que afeta, O raio-x está feito. que Falta. afeta todos, não é? Porque Exatamente. afeta os próprios clínicos também, Eu tenho a porque não impressão- deixam de ser pessoas e, Com portanto, certeza, passam exatamente com pelos mesmos Porque esses problemas. mesmos clínicos também depois não encontram, por exemplo, as escolas para os seus filhos ou as Habitação. escolas que precisam dentro destes contextos mais desfavorecidos do interior. Portanto, há aqui efetivamente um diagnóstico da situação das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde que eu acho que de uma forma mais ou menos transversal as pessoas compreendem e conhecem e depois aquilo que é a ação que é tomada frente a estas situações que na realidade é inexistente. Olha, há uma frase do Almada Negreiros que eu gosto muito de citar, que é: quando eu nasci, todas as frases que iam salvar a humanidade, neste caso o Serviço Nacional de Saúde, estavam escritas: falta salvar a humanidade. E o que nós vemos no Serviço Nacional de Saúde, criado em 1979, é que indiscutivelmente foi um fator enorme de desenvolvimento civilizacional e da democracia em Portugal. Foi um pilar único e que contribuiu para muito do nosso desenvolvimento, quer em termos sociais, quer em termos económicos, quer em termos políticos. O que aconteceu agora é que, provavelmente, E de garantir direitos fundamentais. e garantia de direitos fundamentais e de igualdade das Universalidade. pessoas, foi um fator fundamental. O problema é que, como tudo na vida, e nos tempos que correm cada vez mais, nós temos que nos adaptar e passamos num modelo cada vez mais centralizado, que favorecia a eternização e a endogamia, já agora, e cada vez para um modelo mais extrativo, por benefícios muitas vezes pessoais, e de desresponsabilização, porque nós muitas vezes assistimos a coisas e não percebemos como aquilo acontece e nunca há culpado de ninguém. E nós temos que evoluir para um modelo diferente, um modelo mais de proximidade, flexibilidade e de avaliação contínua centrada no doente. Para introduzir dois conceitos novos que eu utilizo no meu dia-a-dia, eu diria que nós temos dois tipos de pessoas no Serviço Nacional de Saúde. Temos os gabinetologistas, que são as pessoas que estão no gabinete e que têm uma visão do mundo e que muitas vezes são elas que tomam as decisões finais, e temos os terrenologistas, que são as pessoas que estão no terreno e que têm que intervir no terreno. Na saúde nós temos uma particularidade, é que muitas vezes os terrenologistas são as pessoas que têm a maior diferenciação no âmbito da sua profissão e têm uma outra vantagem: conhecem o terreno.
E nós, à medida que o Serviço Nacional de Saúde foi crescendo, nós cada vez mais separamos os Falta a ponte. gabinetologistas dos terrenologistas. E isso significou modelos de centralização, de internização e de endogamia, que muitas vezes é o conhecido pelo modelo extrativo, quando os terrenologistas procuram cada vez mais modelos inclusivos, onde incluem o doente e procuram flexibilidade, proximidade e avaliação centrada no doente. Nós vamos chegar ao final deste episódio com muitos motivos de esperança para o nosso Serviço Nacional de Saúde, prometo. Gostava de ir abordando agora tema a tema, porque falamos de condições de trabalho. Aproveito para pedir às pessoas que nos ouvem que ouçam os episódios anteriores. Já tivemos um episódio muito ligado à saúde mental dos médicos também, portanto não me queria muito alongar com esse tema, a propósito aqui também do ambiente de trabalho e do bem-estar, porque tivemos todo um episódio dedicado, mas tendo sempre em vista a capacidade dos clínicos, todos os papéis a que são chamados a intervir, gostava aqui também no meio do ambiente de trabalho de introduzir a questão da gestão de conflitos e dos relacionamentos interprofissionais. E, portanto, aqui já estamos no domínio das expectativas dos doentes. E eu gostava de saber como é que os médicos, no dia-a-dia, lidam com conflitos com outros profissionais de saúde e como é que isso pode ter, efetivamente, impacto no dia-a-dia da vossa atividade. Hugo. Os conflitos, eu diria que são inevitáveis quando temos duas pessoas juntas na mesma sala. Há de haver sempre pontos de discórdia e, portanto, mais cedo ou mais tarde haverá, e se calhar o termo mais Isto certo é porque este, é há ponto de discórdia, aqui, conflito. sim, mas o conflito é um dos fatores que é tido em conta, por exemplo, para identificar situações de burnout, que é no contexto profissional. A questão aqui, e se calhar pegando no exemplo do Filipe, são mais os conflitos não entre pares, mas entre os gabinetologistas e os terrenologistas, porque aí sim são conflitos desiguais. O problema às vezes não é existirem conflitos ou pontos de discórdia, é haver uma desigualdade na decisão em que basicamente chega-se a um ponto, no fundo eram os modelos de parentalidade autoritários de há umas dezenas de anos atrás, em que tenho pena, sou eu que mando e acabou. E era um bocadinho isto que os pais diziam aos filhos, e eu acho que existe um bocadinho essa sensação também em muitos elementos do Serviço Nacional de Saúde, principalmente alguns terrenologistas que se veem arredados de momentos de decisão e que se veem obrigados, entre aspas, a obedecer a decisões que quem está no terreno percebe que estão feridas de morte à partida, mas que têm de ser implementadas. Lidamos com equipas cada vez com mais pessoas, com absentismo, com problemas de ansiedade, de stress, que são uma realidade. E em que papel ficam as lideranças, quer as intermédias, quer chegando ao topo da administração hospitalar, na gestão destas situações? A questão das lideranças e das gestões intermédias era um tema que nos dava horas de discussão. Só estou cá para fazer perguntas difíceis. Sim, nomeadamente, não é? Nomeadamente a quem pertence a gestão intermédia, sei que deve existir, e quando fala a quem pertence, fala... Quem compete a responsabilidade. É isso. Quem está no topo da pirâmide, utilizando uma expressão que já se utilizou muitas vezes aqui O problema é quando os modelos empresariais. E o problema é quando a pirâmide está invertida. Não é só estar invertida, a questão é que temos modelos empresariais adaptados à saúde, que são modelos de gestão, que funcionam como gestão, mas não funcionam como saúde, e portanto a gestão sem a saúde ou a saúde sem a gestão, Não nos funciona. hospitais não vai funcionar. Sim. Diga, Cristina. Eu só não gostava que ficasse aqui, de alguma forma, subentendido que há um conflito entre a gestão e os Claro. profissionais de saúde. Mas há efetivamente um conflito entre aquilo que é o conceito de gestão e o conceito do profissional de saúde de gestão. Isto é, o gestor que está neste momento numa posição normalmente de chefia intermédia tem um conceito sobre aquilo que deve alcançar, que é diferente daquilo que é o conceito Os que o objetivos. clínico quer alcançar. E aí sim começam os conflitos. E eu digo isto porque eu tive 7 anos à frente de um departamento médico, que tinha as várias especialidades médicas, e o nosso conselho de gestão era constituído por um médico que é o coordenador, um gestor e um enfermeiro. E é muito claro perceber que muitas das questões que me eram colocadas pelo gestor eram por
total desconhecimento do que é que se passava no terreno. Ele podia, ou seja, podia-me pôr até algumas soluções que poderiam parecer lógicas, se efetivamente a leitura dele tivesse sido correta. Mas o problema é que ele partia sempre de pressupostos errados. São os tais modelos empresariais aplicados. O que é que acontece aqui? Acontece que nós temos estado sempre fixados, até porque era o modelo tradicional de financiamento, na produção. Produção não é igual a qualidade, nem é igual a resultados. Este é o problema, era aquilo que o Filipe dizia, que é, nós temos que nos centrar no doente. E quando nós dizemos centrar no doente, isto não é aquele chavão muito bonito de dizer a medicina centrada no doente. Não, estamos a falar efetivamente nos resultados. O que é que me interessa no final do dia? É se aquilo que eu fiz agora, no final, se vai traduzir com menos internamentos, mais qualidade de vida. Portanto, e isso é difícil de mensurar. Portanto, normalmente, para o pagamento, para o financiamento, usa-se produção pura e dura. E se nós entramos nesse modelo de produção pura e dura, nós temos um problema fundamental. É porque Qualquer dia vamos deixar de ter pessoas para produzir. Com certeza, porque os clínicos veem-se frustrados dentro deste modelo, estão espartilhados dentro de um modelo no qual não se identificam e para o qual não estão a prestar os melhores cuidados aos seus utentes. Portanto, esse é que é o conflito. E se há coisa que eu aprendi, e isso também me parece que também foi muito, em determinada altura, culpa dos próprios médicos e outros profissionais de saúde, mas menos os enfermeiros que tiveram nesse aspecto uma visão estratégica diferente, os médicos a determinada altura começaram a achar que gestão não seria, ou seja, não teriam que se preocupar com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, que não deveriam pensar em dinheiro, mas deveriam pensar naquilo que estavam a oferecer. E isto não chega. Não chega. E, portanto, nós permitimos, em certa medida, que outras pessoas viessem desempenhar esse papel. Porque sem sustentabilidade não é possível também. E esse tabu de falarmos de dinheiro e de escolhas, que é uma coisa que efetivamente durante muito tempo aconteceu com os médicos, fez com que nós também chegássemos onde estamos agora. Mas concordamos que há momentos de tensão. Completamente, sim. Por exemplo, se a Mónica estivesse aqui connosco, ela, por exemplo, podia dar o caso, isto a propósito de estratégias para eliminar esses momentos de tensão ou superá-los. Ela, por exemplo, podia nos dar o exemplo, ela participa no coro e é uma estratégia extraordinária que ela já contou, já partilhou connosco. Se eu, por exemplo, perguntar uma boa estratégia ao Filipe, ele vai me dizer que não tem tensão nas relações laborais, porque muitos desses casos são resolvidos ao pequeno almoço. É verdade que nós resolvemos muitos casos ao pequeno almoço, mas nós somos pessoas e temos conflitos sempre. Portanto, a conflitualidade, melhor ou pior, existe desde o início da humanidade e vai continuar a existir. A maneira como nós lidamos com ela é que é diferente. Isso é que eu gostava de saber, qual é a estratégia mais adequada? Olha, se eu soubesse a estratégia mais adequada, dificilmente estaria aqui no quinto elemento, estaria provavelmente... Estamos todos a aprender, eu mais do que vocês. Mas o que é que nós vamos tentando fazer com a experiência e o bom senso? Vamos ouvindo as pessoas, vamos tentando perceber o que é que condiciona aquele comportamento. E muitas vezes explicar-lhes as consequências positivas e negativas desse comportamento na perspectiva do próprio e dos outros. E, sobretudo, centrada no doente. E muitas vezes é impossível chegar a um consenso, mas, de maneira geral, eu diria que é resolúvel muitos dos conflitos. Eu tenho sempre, habitualmente, eu faço a escala da minha unidade. Eu tenho sempre imensos problemas. E, no fim, tenho que explicar às pessoas, olha, a alternativa é fecharmos. Portanto, o mal maior é fecharmos. Portanto, o que é que a gente tem que pensar? Mas também não podemos estar sempre a pedir aos médicos esse Mas espírito nós de andamos sacrifício, porque nisso. também é insustentável. Mas o espírito de sacrifício, muitas vezes, isso é outra característica do Serviço Nacional de Saúde. Nós já vivemos muito no nosso espírito de sacrifício. E muitas vezes nós E o não espírito de missão, temos não é? essa capacidade. Mas é indiscutível, e até agora, pegando aqui em algumas coisas que foram ditas, que o conhecimento de gestão é essencial. E por isso isto é que existe uma competência na Ordem dos Médicos de Gestão em Serviços de Saúde, já agora que eu faço parte. Que a regulamentação entre conflitos, existe a legislação aplicável e existe o regulamento ético e existe o regulamento da Ordem dos Médicos. Existe o Conselho Disciplinar e, portanto, qualquer um de nós pode fazer uma participação, uma queixa ao Conselho Mas isso Disciplinar. está tudo certo. A questão é depois como é que na prática. Mas, quer dizer, de qualquer maneira existe algum enquadramento. Como é que na prática funciona? Funciona mal porque um dos problemas que estas estruturas têm é as mesmas características das outras. Falta de recursos, falta de meios e uma demora muito grande Na a ser resposta. implementada. De tal maneira que eu, inclusivamente, que fiz parte também do Conselho Disciplinar, disse muitas vezes que muitos dos conceitos que nós aprendemos no Conselho Disciplinar deviam fazer parte da formação
pré e pós-graduada. Porque nós muitas vezes vamos esquecendo, por exemplo, olha, coisas tão simples como a importância do consentimento informado, não é? Como a importância da atualização e qual o papel da inteligência artificial quando consulta diferentes bases de dados. Nós temos todo um conjunto de necessidades que precisamos de preencher. É claro que temos que dar tempo ao tempo e não podemos querer tudo ao mesmo tempo, mas temos que identificar esses problemas e ir resolvendo. E eu acho que a melhor maneira é ouvindo as pessoas, respeitando sempre em absoluto a lei aplicável e com o bom senso tomar a decisão que melhor se adapta à resolução daquele caso, que muitas vezes é a resolução do caso do doente. Mas se pudesse só acrescentar aqui uma coisa, eu acho que ouvir as pessoas vai ser fundamental, mas para além de ouvir as pessoas, acima de tudo, é estabelecer uma conversa extremamente transparente e perceber quais são as motivações de cada um e tentar encontrar aqui de alguma forma um meio termo que nos permita evitar a frustração. Porque o grande problema, quanto a mim, são as nossas expectativas enquanto profissionais de saúde, que normalmente esbarram com aquilo que nos é oferecido no dia a dia, na prática, em termos. E aqui estamos a falar. Atenção, que eu acho que uma coisa importante aqui, e abrindo um parênteses, é que, ao contrário do que a maior parte das pessoas possam pensar, os médicos obviamente acham que devem ganhar mais, mas o que os fixa num local, curiosamente, não é propriamente o vencimento. É importante, mas não é o crucial. E aí entramos então na outra parte, que é o que é que nós precisamos de perceber? É a frustração deste indivíduo que está neste momento em conflito com toda uma equipa, vem de onde? Vem do facto, ou porque tem problemas, por exemplo, pessoais, e nós se calhar temos que ser mais condescendentes ou tolerantes e tentar perceber esse momento que a pessoa está a viver para o superar, porque essa pessoa que se sente apoiada num momento difícil vai depois dar muito mais quando mais à frente estiver recuperada e puder efetivamente contribuir para a equipa. Conseguir perceber se dentro das limitações existentes há um sítio ou uma resposta que lhe possamos dar em que tenha um Mais projeto adequada. próprio que o motive e que lhe dê, lá está, a realização e a motivação adicional que precisa para conseguir fazer estas coisas sem ser a tal forma que nós dizemos despersonalizada e desmotivada, com que muitas vezes... Em que sinta que faz a diferença, não é? Exatamente, em que sente que efetivamente está a cumprir o seu propósito. Tem que ter um propósito. E aí temos as chefias intermédias com papel fulcral. As direções de serviço, as direções de departamento, que vão fazer a ponte entre os elementos do serviço, que no fundo são a identidade, e depois fazer a ponte com quem decide e tentar encontrar... E que nessa cadeia não haja maus líderes, não é? Nem tóxicos. Desde que haja algum equilíbrio nessa ponte, mas eu estou perfeitamente de acordo. Mas aí, em defesa também dos próprios conselhos de administração, dizer que estes próprios conselhos de administração estão sujeitos, neste momento, a regras que não são regras lógicas, ou seja, Falamos de falta de autonomia? completamente. Né? Assim, a falta de autonomia está a matar o Serviço Nacional de Saúde. Isto é, efetivamente, provavelmente o problema maior. Eu posso dar um exemplo muito pragmático do que é que isto quer dizer. Neste momento, com os investimentos do PRR, uma série de instituições de saúde candidatou-se a investimentos do PRR, ganhou inclusivamente esses financiamentos e poderia efetivamente implementar esses projetos. Onde é que se esbarrou e muitas vezes teve que voltar para trás e pura e simplesmente desistir? Porque as regras de contratação pública são absolutamente incompatíveis com os timings que o PPR impõe. Ou seja, é impossível, se nós precisamos de fazer um concurso internacional para qualquer coisa que custa mais de €500 mil, obviamente não vamos conseguir cumprir os timings daquilo que nos foi pedido, apesar de nós termos um financiamento... E com consequência o financiamento deixa de estar disponível porque não se conclui. E aí vimos para a tal história de nós, na realidade, tínhamos um investimento X de saúde, mas só concretizamos Y. E isto parece uma coisa, assim, o meu marido não é médico, acha que isto é uma total esquizofrenia, e eu compreendo, só que quando eu lhe tento explicar que são as condições em que nós vivemos, ele acha que nós devemos ser todos loucos para continuar no Serviço Nacional de Saúde. E eu estou super curiosa para saber o que é que o Filipe vai ali anotando. Eu vou notando coisas que têm muito a ver com o que foi dito agora, por exemplo. Nós, nos conflitos com que lidamos, qual é, a meu ver, as duas principais causas? A gestão de expectativas
A gestão de expectativas é que muitas vezes a maior parte das pessoas tem expectativas erróneas ou exageradas de muitas das coisas que acontecem. No caso da saúde, muitas vezes têm expectativas completamente diferentes da realidade. O outro é a contextualização do que nós dizemos. Muitas vezes nós dizemos as coisas num contexto. E essa frase desinserida desse contexto tem um outro significado. E isto gera imensos problemas. É evidente que temos problemas de autonomia, mas o que nós temos que perceber é que a gestão em saúde tem uma especificidade própria. Tem uma especificidade própria que não permite a adaptação de modelos de gestão de outras áreas na área da saúde. Cá está a valorização da produção. Nós podemos produzir mais, mas em medicina, produzir mais não significa fazer o melhor para o doente. Portanto, nós temos, quer dizer, é o exemplo que eu também já dei aqui, que é o encontro, muitas vezes, o cirurgião que vai fazer tiroidectomias, e eu pergunto-lhe assim, pá, mas ainda há gente para tirar as tiroides? Ele diz assim, olha, agora vamos tirando aos bocados. É o que ele me diz, quer dizer, portanto, ainda há gente para fazer colcistectomias. Será bom operarmos, fazermos tantas operações por ano? Será bom termos tantas consultas por ano? Mas a nossa métrica é, vamos fazer 23, se este ano fizermos É a 23 lógica da milhões, produção. para o ano vamos fazer 24 milhões. E quem é que avalia a qualidade deste ato? Uma outra maneira é que nós temos normas de regulamentação que fazem este paradoxo, que é, nós gastamos muito dinheiro para dizer que poupamos dinheiro. Quer dizer, que sentido é que faz para implementar olha, por exemplo, Trocou umas voltas. vou-lhe dar um exemplo. Nós podemos comprar o catéter mais barato, um catéter mais barato que, por exemplo, tem um período de duração menor do que aquele que a gente necessita e que nos obriga a gastar 2 catéteres e gastamos o No dobro de mesmo dinheiro período. no mesmo período. Mas quer dizer, gastamos imenso dinheiro para dizer que poupamos dinheiro. É o que isto quer dizer. E, portanto, todos estes modelos de gestão, modelos de decisão, que podem ter validade noutros contextos, em saúde, têm uma especificidade própria. E provavelmente o mais barato, muitas vezes, sai mais caro do que comprar um instrumento melhor, que dure mais, que tenha maior eficácia e que tenha maior rentabilidade. Eu fiz parte de vários concursos públicos de aquisição de equipamento e às vezes o critério de aquisição era o custo do equipamento. E eu fui ver o preço da manutenção. E na manutenção nós tínhamos, em 2 ou 3 equipamentos mais baratos, 3, 4 vezes o valor dos outros equipamentos com menor manutenção. E eu dizia assim, pá, mas como é que é possível adquirir este equipamento se a manutenção é muito mais cara? Era o exemplo quase das impressoras, que eram baratas porque os tinteiros eram mais caros, não é? As pessoas Exatamente. faziam impressoras baratas e depois gastavam muito mais dinheiro nos tinteiros. Eu tenho no meu gabinete de Mas impressora... isso levanta uma questão. A quem é que compete a gestão? Aos clínicos ou aos gestores? eu A gestores diria- que não percebem de atividade clínica? Enquanto não houver avaliação e responsabilização, compete a todos. Aí é que está o problema. Nós não temos nem avaliação nem responsabilização. Uma má decisão demora anos, muitas vezes, a ser identificada, demora ainda mais anos a ser responsabilizada e, entretanto, a pessoa já nem sabe onde é que está. E, portanto, nós temos que ter um processo de avaliação e responsabilização e eu até diria mais, um processo de renovação permanente. Eu tenho muita dificuldade em perceber que haja cargos em que as pessoas fiquem mais do que 1 ou 2 mandatos. Porque estes cargos de decisão não se podem corresponder a cargos de eternização. São cargos especiais, com características especiais, em que a pessoa, ao fim de 4, 8 anos, nós não nos podemos esquecer que, em saúde, mais de metade do conhecimento muda a cada 3, 4 anos. E se nós temos uma pessoa que fica nesse cargo 4, 8 anos, ela significa que, ao fim de 8 anos, está a começar a fazer erros, está a começar a escolher pessoas para determinados lugares que vão dizer que ela Voltamos tem à razão. cristalização. Cristalização, eternização e endogamia. E, portanto, nós temos, em muitas outras firmas, olha, na indústria farmacêutica, por exemplo, estes grandes cargos de direção têm um limite de duração. Por alguma razão têm um limite de duração para evitar a cristalização e favorecerem a renovação contínua. Eu tenho tantas questões para vocês, mas Mas o nosso tempo é muito limitado. E Ismael. Isto é um dos pontos altos do nosso episódio. A satisfação no trabalho e na carreira médica, que já foi aqui abordado assim muito subliminarmente. Eu preciso de ouvir de viva voz as vossas opiniões e que estas opiniões cheguem efetivamente a quem de direito, porque começamos logo fiz logo a manifestação de interesses. É óbvio que numa profissão que tem aqui um elevado grau de missão,
o salário não é o mais importante, o vencimento não chega. As pessoas, ou os alunos, quando escolhem para a medicina, eh, não vão escolher pelo salário. De certeza absoluta. O que os vai mover e o que nos moveu a nós foi o fascínio, foi o encantamento pela profissão, provavelmente dentro daquilo que nós idealizávamos. Muitos de nós, se calhar, nem tínhamos contacto direto com esta profissão, outros teriam, mas seria o encantamento. Isto, no fundo, é o que se passa com os casamentos, aquela fase do encantamento, em que está tudo bem, e em que depois, ao longo... É verdade, porque depois, ao longo da relação, é verdade, ao longo da relação, o que vai acontecer é que as pessoas vão perceber, ui, afinal este encantamento foi-se, ficam a nu as diferenças, será que estas diferenças ainda ainda são suportáveis para nós continuarmos juntos ou não? E o que se está a passar com o declínio das condições de trabalho no SNS é que essas diferenças vão afastando cada vez mais. Mas ao ponto dos médicos se Com um problema- divorciarem da com um carreira que Com um escolheram. problema grave, é que estão a afastar cada vez mais cedo. Estamos a ter muitos jovens médicos. É porque as expectativas dos mais novos são ligeiramente diferentes dos mais velhos. Claro, mas mesmo assim chegam ao fim e as expectativas são defraudadas de uma forma tão intensa que os faz Não é nesse mover para sentido. outro lado. Mais cedo, os jovens médicos pensam, por exemplo, no equilíbrio entre a vida pessoal e a vida Mas já profissional. pensam nisso também quando escolhem. O que eu estou a dizer é que eles já vão também com essa perspectiva, um bocadinho. Mas às vezes com uma perspectiva romântica e depois. Todos nós, não. todos nós estamos na fase da lua de mel, da fase do encantamento, como lhe quisermos chamar. E por isso é preciso cativá-los. E é preciso cativá-los percebendo que os profissionais são pessoas. Os profissionais são pessoas e tentar encontrar dentro de cada pessoa, um bocadinho o que a Cristina dizia há bocadinho, o que é que a move. Porque nós sabemos que o mais importante, que é a vontade de ser médico, foi o que o fez chegar lá. Só é preciso relembrar isso e criar condições para que essa vontade não suma. Portanto, eu diria que é um bocadinho por aí, é valorizar os profissionais enquanto pessoas, sem esquecer, e aqui porque há uma competição direta, que a questão do salário também é uma questão. Porque temos uma competição direta com o mercado privado. E nós sabemos E não perfeitamente só o mercado tu- privado, falamos de um contexto, de um imigração. mercado europeu. Sim, mas mesmo o mercado privado é um mercado muito mais agressivo que o SNS quando quer implementar-se. Portanto, Olha, eu diria que a medicina tem grandes vantagens. Primeiro, tem um espírito de significado de vida que provavelmente é difícil de encontrar noutras profissões, não é? Eu já salvei vidas, não é? Quer dizer, eu vou morrer, mas vou morrer de papinho feito. Pronto. Segundo, quando as pessoas escolhem a medicina, têm 18, 19 anos, podem não pensar no salário, e se calhar não pensam. Mas quando escolhem a especialidade, já pensam no salário, indiscutivelmente. E nós podemos ver a evolução da escolha das especialidades em função do salário e quais são as especialidades escolhidas. E, por exemplo, medicina interna já não é escolhida e temos dermatologia, veja-se o caso que aconteceu recentemente, temos oftalmologia, temos cirurgia plástica, que são provavelmente as especialidades que neste momento são as mais escolhidas. No meu tempo, nenhuma destas especialidades estava no top 10 O concurso e temos também a MGE a a crescer por causa dos modelos de gestão. dos modelos que estão. Mas outra coisa fundamental em relação ao salário, eu acho que cada vez mais o salário é um componente essencial, porque o salário tem associado a ele dois conceitos que me parecem fulcrais: dignidade e independência. Nós temos missão, temos valores, mas nós temos que ser devidamente recompensados com dignidade pelo nosso cargo, pela nossa diferenciação e pela nossa responsabilidade, que é para as pessoas também perceberem a responsabilidade que nós temos e a obrigação que temos perante ela. E um indivíduo que tem um salário justo e bom, que eu acho que os médicos devem ter um salário justo e bom, tem uma outra grande vantagem: são independentes. E o que nós precisamos para o desenvolvimento de um país são pessoas que não tenham medo de dizer o que acham, porque não são dependentes, são Vocês independentes. estão aqui hoje. Exatamente. Eu procuro ser uma pessoa independente e, portanto, digo a minha opinião, seja favorável ou desfavorável, em relação ao contexto em que me é pedida. E isso é-me permitido fazer porque a minha situação económica não está dependente, muitas vezes, daquilo que eu vou dizer. E, portanto, eu considero uma pessoa livre, com um ordenado provavelmente inferior àquilo que eu gostaria de receber, mas eu considero uma pessoa livre porque tenho a possibilidade de dar a minha opinião, independentemente de fatores
possam ser negativos ou positivos em relação a quem me pediu. A Cristina há pouco falava em estratégias de adequar a posição de trabalho. Coloco-lhe uma outra questão. As instituições de saúde têm autonomia ou têm condições ou não para apoiar o desenvolvimento contínuo dos médicos, que é também uma parte muito importante para quem escolhe a medicina e oferecer oportunidades de educação, de pesquisa, de especialização. Isso acontece na prática ou não? Eu vou então encaixar isso e tentar enquadrar isso naquilo que eu acho que são os dois fatores críticos para a fixação de pessoas no Serviço Nacional de Saúde. Uma das coisas tem a ver com aquilo que já falamos, que é a flexibilidade. E quando nós falamos em flexibilidade, estamos a falar em flexibilidade do horário, estamos a falar de flexibilidade relativamente ao momento pessoal que as pessoas possam estar a viver, porque podem, por exemplo, ter filhos e precisar ficar mais tempo em casa, ter horários diferentes, e essa flexibilidade que lhes é dada no regime privado, porque na realidade as pessoas têm alguma capacidade de escolher o tempo que vão trabalhar e os momentos em que vão estar a trabalhar, é um ponto essencial para o tal equilíbrio que se deseja entre a vida pessoal e a vida profissional. E isso, indiscutivelmente, a nova geração está muito alerta para isso e compreende, porque olha para a geração anterior e verifica os sacrifícios que essa geração fez sem ganhar nada e, portanto, não tem estas ideias romanceadas que aqui estávamos a falar, de que vai correr tudo bem e nós temos aqui um sentido de missão, que temos que conseguir aguentar tudo e mais alguma coisa. Portanto, isso é uma das coisas que eu acho que é uma das questões fundamentais. A outra é, as pessoas são muito movidas por projetos, são muito movidas por crescimento, por oportunidade. Nós temos que nos lembrar que os médicos são profissionais altamente diferenciados, que estão em formação contínua obrigatoriamente, isto é nos exigido na nossa profissão, inclusivamente porque a nível, vamos imaginar, de responsabilidade médico-legal, se eu faço alguma coisa que não está de acordo com a legis artis, ou seja, com aquilo que é o melhor conhecimento no momento, eu posso ser penalizada. Isso implica um esforço para continuarmos sempre em aprendizagem contínua e em melhoria contínua. Onde é que nós esbarramos? Esbarramos com o facto de que nós não temos tempo protegido para fazer essa aprendizagem. Nós não temos, inclusivamente, podemos ter dias, por exemplo, dedicados à participação em reuniões e congressos, mas não temos nenhum tipo de apoio, inclusivamente financeiro, para o fazer, o que existe noutros países, isto é, não há, de alguma forma, um investimento do próprio Serviço Nacional de Saúde nas pessoas para que elas possam retornar o conhecimento para dentro das instituições e fazê-las crescer. E depois, o facto de que, sempre que se apresenta um projeto, sempre que se tem até uma ideia que pode ser uma boa ideia, não ser possível nos darem a oportunidade de a pôr em prática e depois avaliar se é efetivamente bom ou não e podermos, eventualmente, até achar que não é o modelo que se pretende e ajustar ou continuar, isso esgota a capacidade de crescimento das pessoas. E, portanto, esses dois motores, diria eu, não estão neste momento desenvolvidos no SNS e vão levar claramente a que haja aqui uma dissociação entre os médicos e o serviço público. É o raio-x, está feito. Hoje demos folga aqui ao nosso amigo Quinto Elemento. Tem Ele mais não alguma trabalha, coisa? ele não é, ele Hoje está dia de é folga. renologista. Hoje está dia de folga. Está a tomar notas só para depois poder decidir. Muito obrigada a todos. Quero sobretudo agradecer a vossa frontalidade e a forma honesta. Não é fácil nós dedicarmos de corpo e alma a uma profissão, a toda uma vida, e depois estar a identificar o que é que corre menos bem, não é fácil. É um processo de honestidade difícil e duro. Por isso, o meu muito obrigada. Para terminar, só deixar aqui uma breve nota. O bem-estar dos profissionais de saúde não é palpável, mas é urgente e é mensurável como pilar fundamental de um sistema de saúde eficaz, resiliente e humano. E eu agora diria de pessoas para pessoas, ainda que o Hugo não goste muito desta acessão. Mas sim, um sistema que garanta uma qualidade e cobertura universal, de norte a sul do país, muitas vezes longe dos grandes centros urbanos, sem esquecer os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Deixo desde já um convite para o próximo episódio, onde vamos abordar a relação médico-doente. Até lá!
A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP, com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSP.